Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado super especial, ele que é jornalista, crítico de cinema, Marden Machado, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Isaac. Boa noite, Edgar. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre cinema. Marta, eu vou começar com uma pergunta. Como nasceu sua paixão pelo cinema? Olha, isso é bem antigo. Tem uma lenda familiar, né? Que quando eu era muito pequeno ainda, os meus pais não tinham condição de deixar a gente com alguém para cuidar e eles gostavam muito de ir ao cinema e sempre nós íamos junto, eu e meus irmãos, e quando a gente cresceu um pouco mais, o cinema se tornou uma espécie de babá para a gente. Como não tinham com quem nos deixar, e na época as sessões eram contínuas, como são hoje, né? Mas a diferença é Uhum. que você não precisava, não era obrigado a sair da sala quando o filme acabasse. Se você quisesse, você emendava uma sessão após a outra. E meu pai costumava me deixar com meu irmão Douglas no cinema para ver duas sessões seguidas, cerca de 4 horas, né? Ele ia cuidar das coisas dele de trabalho e eu e meu irmão ficávamos na sala de cinema vendo o mesmo filme duas vezes seguidas. Isso, por um lado, terminou involuntariamente desenvolvendo um pouco o nosso senso crítico, porque a gente viu o filme a primeira vez e aí é aquela história normal, você embarcava na história, curtia o que você via e tudo. Já em seguida você revia o mesmo filme, claro, se tinha alguma surpresa, ela não existia mais. Se tinha algum gancho, uma reviravolta no final ou em algum ponto da história, isso também já não mais mexia com você, porque você já sabia tudo o que ia acontecer. Então, a segunda vez que a gente via, assistia ao filme, a gente começava a prestar atenção em coisas que a gente não prestou atenção da primeira vez. Tipo assim, alguns movimentos de câmera que a gente desconhecia, mas ficava curioso e ia procurar saber o que era. Ou o desempenho de um ator ou de uma atriz, ou a maneira como a fotografia expressa sentimentos em determinadas passagens, ou o ritmo da montagem. Tudo isso a gente começou a prestar atenção uma vez que a trama, por assim dizer, de acompanhar aquela história que estava sendo contada, já não tinha mais surpresa para a gente. Então, na segunda vez, a gente prestava mais atenção nessas questões todas. Caraca, que da hora. O Marden, você tem um quadro no seu canal, né, no Cinemarden, que normalmente você traz alguns convidados e pergunta, né, qual o filme de cabeceira. Eu quero te perguntar qual o seu filme de cabeceira, você pode compartilhar conosco? Olha, normalmente uma cama tem duas cabeceiras, então eu vou dar dois filmes de cabeceira, que são filmes que eu sempre vejo, revejo. Um deles é A Felicidade Não Se Compra, filme do Frank Capra, que esse ano agora de 2026 completa 80 anos, ele é de 1946, com o James Stewart no papel principal, e o outro é o Blade Runner, do Ridley Scott, filme de 1982. São dois filmes que eu gosto muito de ver e rever, então seriam, no caso, ou melhor, são os meus dois filmes de cabeceira. Caraca. Perfeito. Isaac, interessante que o Brando, esse que ele falou agora, a gente assistiu, né? Por um episódio do podcast, né? Foi isso mesmo. Muito bom. É um belo filme, parabéns, Marta, é um belo filme. Aproveitando, o cinema clássico, ele é superior ao cinema contemporâneo? Não, essa discussão não tem muito sentido, porque muitos dos filmes que hoje a gente considera clássicos, na época em que foram lançados, não foram vistos como clássico. Vou dar um exemplo bem simples disso. O Cidadão Kane, que durante muitos anos
foi eleito o melhor filme de todos os tempos, e desde seu e qualquer lista que você venha a fazer dos 10 melhores filmes de todos os tempos, ele vai aparecer. É um filme muito cultuado, muito respeitado, um filme inovador, revolucionário e tudo mais. Ele foi completamente desprezado quando do lançamento. Ele foi revisto quase 10 anos depois e aos poucos começou a ter essa aura de clássico, de filme importante, fundamental na história do cinema. Ou seja, nada impede que um filme lançado este ano ou no ano passado, que muita gente não deu o valor devido, ou não prestou muita atenção, ou não entendeu direito qual era a proposta do filme, daqui a alguns anos, numa reavaliação, possa vir a ser chamado de clássico. Então, para ser um clássico, não precisa necessariamente ser um filme antigo, um filme velho. Eu dou um exemplo bem prático também recente. O próprio O Agente Secreto, que é o nosso representante na disputa do Oscar, é um filme que para mim já nasceu clássico. E é um filme que foi lançado no final do ano passado. E é um filme que eu tenho certeza que, com o passar dos anos, ele só vai melhorar, ele só vai ampliar essa aura que ele já tem de um grande filme que ele é. Perfeito. Perfeito. Ô Marlin, você já tocou no assunto aí, né? Citou o filme Agente Secreto. Só de curiosidade, para você é o melhor filme do Kleber ou não? Eu vejo o Agente Secreto como uma espécie assim de filme síntese do jeito Kleber de dirigir filmes. Não sei se eu estou sendo claro, mas você vê que tem elementos que ele já explorou em Um Som ao Redor, que ele já explorou em Aquários, que ele já explorou em Bacurau, que está presente também em Retratos Fantasmas, que é um meio que ensaia o documentário dele. O Agente Secreto traz todos esses elementos juntos. Você percebe também muito da formação cinéfila do Kleber Mendonça Filho, que ele começou como cinéfilo mesmo, frequentando sala de cinema, aprendendo a gostar de cinema. Depois ele se tornou crítico de cinema, curador de sala de cinema e realizador de cinema. Então, o Agente Secreto consegue reunir muitas das influências que o Kleber teve quando era um adolescente, nos anos 1970. Não é por acaso que tem Tubarão, o cinema do John Carpenter, que é recorrente na obra do Kleber. Você vê que tanto em Um Som ao Redor como em Bacurau, o nome da escola municipal é João Carpinteiro, né? Uma referência óbvia ao John Carpenter. E o Agente Secreto reúne todos esses elementos, a estética do filme, a própria direção de arte, figurino, tudo remete, obviamente, aos anos 1970, que a história se passa em 1977, mas não é só isso, não é só o que você vê dos cenários, das locações, dos figurinos e tudo. A própria estética, o visual do filme, a movimentação de câmera que ele faz, ele usa muitos movimentos de câmeras, enquadramentos que remetem ao cinema feito na década de 1970, a tela dividida, aquele zoom que vai se aproximando, que o Spielberg gosta muito de usar. Então tem todo o filme é uma aula de cinema setentista, digamos assim, e eu vejo ele como uma grande síntese da obra cinematográfica do Kleber. Isaac, só uma pergunta para ele, que a gente conversou fora do ar, e vou fazer essa pergunta que eu fiz fora do ar aqui para o pessoal, que muitos querem saber como você é crítico e tem uma experiência, pode nos ajudar. Teve agora recentemente o BAFTA e o Agente Secreto não foi muito bem lá. Isso quer dizer alguma coisa para o Oscar? Ou você acha que a gente tem a mesma chance normal no Oscar? Olha, ano passado aconteceu a mesma coisa com o Ainda Estou Aqui, que chegou até a ser indicado, mas no caso de O Ainda Estou Aqui, a distribuidora britânica do filme era uma distribuidora muito pequena, ou seja, não fez investimento em campanha para a premiação do BAFTA. E
BAFTA, Oscar, Globo de Ouro, qualquer uma dessas grandes premiações dependem de uma boa campanha, ou seja, os filmes, os atores, as atrizes, os técnicos, os diretores, eles têm que ser vistos, os filmes têm que ser vistos. O Agente Secreto saiu de Cannes com 4 prêmios importantes, né? Melhor ator para o Wagner Moura, melhor direção para o Kleber Mendonça Filho, além do prêmio da Associação de Cinemas Independentes da França e o prêmio da Associação Internacional de Críticos de Cinema. E rapidamente ele foi negociado com vários países. A Neon, ou Neon, comprou os direitos do filme para lançar nos Estados Unidos. A MUBI ficou com o filme para o mercado britânico. Só que a MUBI não teve, com o Agente Secreto no Reino Unido, o mesmo empenho, o mesmo trabalho que a Neon teve nos Estados Unidos. Tanto é que nos Estados Unidos o filme recebeu indicações ao Globo de Ouro, recebeu indicações ao Oscar, foi muito bem recebido pela crítica, ganhou prêmios de toda a crítica norte-americana, ganhou o Critics' Choice, ganhou o Spirit Award, então foi muito badalado. Não foi indicado por SEG, né, por Actors Award, que foi entregue esse fim de semana, porque também nenhum filme estrangeiro foi. Foi um ano em que o SEG foi extremamente barrista. Muita gente até esperava que o elenco, que as atrizes e o ator de Valor Sentimental fossem reconhecidos pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, mas nem foram indicados para concorrer. Ficou uma premiação concentrada em atores e atrizes norte-americanos. Então, não teria como ser diferente com relação ao Wagner Moura, por exemplo. Muita gente esperava que ele fosse indicado. E no BAFTA faltou isso. Lançaram um filme muito tarde no Reino Unido. A estreia aconteceu agora no início da segunda quinzena de fevereiro, bem na semana da entrega do BAFTA. Não houve nenhum esforço, nenhuma campanha forte para mostrar o filme. Ele, no final, recebeu apenas duas indicações importantes, mas poderia ter recebido mais. Recebeu indicação de melhor roteiro original por Kleber e melhor filme internacional. Terminou ganhando o Valor Sentimental, melhor filme internacional, filme que a MUBI, que é a mesma distribuidora de O Agente Secreto, não investiu mais na divulgação, falou mais do Valor Sentimental, ele estreou lá mais cedo, então ele foi mais visto, ele teve uma exposição maior. Consequentemente, isso se reverteu na premiação, mas isso, em hipótese alguma, significa que as chances de O Agente Secreto receber algum prêmio no Oscar, agora dia 15, tenha diminuído por não ter sido lembrado, por não ter sido bem promovido para o BAFTA. Perfeito. Ô Marden, mas você não acha que esse ano está um pouquinho mais desafiador? Porque ano passado a gente tinha Emilia Pérez e Ainda Estou Aqui, né? Que Emilia Pérez entrou em algumas polêmicas, né? Acho que a popularidade caiu um pouco. Esse ano a gente tem Valor Sentimental, que é um filme, é um baita de um filmaço também, né? Pelo menos eu acho, né? Não, também. Esse ano a seleção está muito mais competitiva do que foi ano passado. Esse Uhum. ano, além de O Agente Secreto, você tem o Valor Sentimental, tem Foi Apenas um Acidente, você tem o Sirá, e você tem a voz de Hind Rajab. São 5 filmes muito bons, muito fortes, com histórias contundentes. Mas analisando friamente, Valor Sentimental perdeu muito do gás que tinha nos Estados Unidos. O mesmo acontece com Foi Apenas um Acidente. E os outros dois, o Sirá é um filme bastante divisivo, e eu gostei do filme, mas não é um filme que todo mundo gosta. Ele está concorrendo a melhor som, tem um trabalho de som fabuloso mesmo, e a melhor filme internacional. E a voz de Hind Rajab é aquele filme pequeno que terminou entrando, mas que as chances são pequenas também. Eu acho que o principal rival
de O Agente Secreto na disputa do Oscar de melhor filme internacional é mesmo valor sentimental. E nas demais categorias, o páreo para melhor ator está bem equilibrado, porque o Wagner ganhou vários prêmios, ganhou Cannes, ganhou o Globo de Ouro, ganhou outros prêmios de atuação mundo afora. O Timothée Chalamet ganhou também sua cota de prêmios e o Michael B. Jordan ganhou também a sua. Então são os três mais assim cotados, ou eu acho muito difícil o Oscar não ficar com um desses três. Aí vamos para os poréns. O Michael B. Jordan, apesar de estar fantástico em Pecadores, a academia não tem tradição de premiar atores e atrizes nas categorias principais em filme de terror. Uhum. Então isso pesa contra o Michael B. Jordan, independente do trabalho fantástico dele no filme. Não é um demérito dele, é uma questão histórica da academia. Eles não, pode ser que eles quebrem esse paradigma esse ano, né? Mas historicamente eles não premiam atores e atrizes na categoria principal, né? Ator e atriz principal que tenham atuado em filme de terror. O Timothée Chalamet, como perdeu o SEG, ele chega um pouco enfraquecido e ele tem contra ele o mesmo estigma que já enfrentou o Leonardo DiCaprio, por exemplo. Ele ainda é muito jovem, ele é um ator muito talentoso, da mesma forma que todo mundo reconhecia isso no Leonardo DiCaprio, mas o Leonardo DiCaprio esperou um bom bocado para receber o Oscar dele. Não duvido que o mesmo aconteça agora com o Timothée Chalamet, que ele só tem 30 anos de idade, é reconhecidamente talentoso, já fez muitos papéis importantíssimos, mas é muito novinho ainda, tem cara de menino. Na categoria principal, isso pesa um pouco contra ele. Aí vem para o Wagner, ele tem um trabalho reconhecidamente fabuloso em Um Agente Secreto, e até por conta da situação política atual, o fato de ele ser o único não americano na disputa, eu acho que isso pesa um pouco a favor dele. E temos também a questão numérica. Cerca de 40% dos votantes não são residentes nos Estados Unidos. São membros da academia, mas moram em outros países. A tendência natural, pelo fato de ele ser um estrangeiro como eles, é de ele concentrar boa parte desses votos que venha de votantes fora dos Estados Unidos. E mesmo dentro dos Estados Unidos, o Wagner é uma figura já bem conhecida, diferente da Fernanda Torres ano passado, que ninguém conhecia Fernanda Torres, mas muita gente conhece o Wagner Moura por conta do sucesso de Narcos e de outros trabalhos que ele fez nos Estados Unidos. Ele já está trabalhando lá mais ou menos uns 10 anos, ele é uma figura muito conhecida. E você vê pelo número de entrevistas que ele vem dando, ele tem sido convidado a participar como apresentador ou simplesmente convidado de várias premiações que aconteceram nesses últimos meses. E a forma como ele lida com as pessoas e a resposta que essas pessoas dão a ele é sempre muito positiva. Tudo isso pode contribuir para uma vitória dele no dia 15. Aí tem a categoria de elenco, né? Que é uma categoria nova. Essa fica difícil de avaliar por ser a primeira vez que a categoria vai ser premiada. Então não há um parâmetro para você comparar. Aí você pode ir para a questão numérica de elenco, de quantidade de elenco. Eu vejo dois filmes com chances concretas de ganhar esse prêmio por serem os dois filmes com o maior elenco, ou de quantidade de atores e atrizes em cena, que é Pecadores e O Agente Secreto. Falam muito de uma batalha após a outra, mas o elenco de uma batalha após a outra não é um elenco tão gigantesco assim. Você tem a Teyana Taylor, você tem o Leonardo DiCaprio, tem o Benício Del Toro, o Sean Penn e a Chase Infinity. Basicamente é esse núcleo de cinco. Tem alguns outros que aparecem aqui e ali, mas não tem assim muito tempo de tela, não tem muita participação. É um elenco mais enxuto.
Coisa que não acontece, por exemplo, com o Pecadores. Tem um elenco realmente muito grande, assim, com participação, com fala, com momentos assim marcantes, e o mesmo pode ser dito de O Agente Secreto. Vamos esperar. E a categoria principal, essa para mim é a grande barbada do Oscar desse ano, que deve ir para o Paul Thomas Anderson e o seu Uma Batalha Após a Outra. Ele deve sair com o Oscar de melhor diretor, é um grande reconhecimento, ele já merecia ter ganho esse Oscar outras vezes, vão dar finalmente agora, e tudo leva a crer que o filme também ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores, que é o principal termômetro para melhor filme. Vamos aguardar. Se bem que a vitória de Pecadores põe um pouco, algumas pedrinhas no caminho de Uma Batalha Após a Outra para melhor filme. Mas a velha história da tradição da academia. Dificilmente a academia iria premiar como melhor filme um filme de terror. Historicamente, isso eu não lembro disso ter acontecido. Então, isso pesa a favor de Uma Batalha Após a Outra. Talvez eles dividam no final das contas, né? Deem melhor roteiro original por Ryan Coogler, e melhor casting para Pecadores, e melhor direção e melhor filme para Uma Batalha Após a Outra. Vamos esperar o dia 15, mas não duvido de acontecer dessa maneira. Perfeito. Ô, posso, Edgar, posso fazer uma outra pergunta aqui? Tipo, Pode. Martin, só uma questão, né? Por que você acha, assim, na sua percepção, que o Oscar tem essa. Não sei se eu posso falar um certo preconceito, né, com filmes de terror, filmes de comédia, né, para premiar como o melhor filme. Por que você acha que isso acontece? É o comitê? O que acontece? Olha, é uma coisa meio antiga. Na época que a academia surgiu, existiam basicamente dois gêneros: drama e comédia. Tanto é que, bem no começo da academia, havia a distinção de premiação para comédia e drama, como tem hoje no Globo de Ouro, já desde sempre. No comecinho do Oscar existia isso. Depois eles suprimiram a categoria de. Deixaram de chamar drama e comédia, passaram a chamar só melhor filme, ou melhor ator, melhor atriz, etc. Mas, historicamente, se você puxar os 97 filmes que já foram agraciados com a estatueta de melhor filme, a maioria vai ser drama. Tem algumas pouquíssimas exceções, como O Silêncio dos Inocentes, que é um drama de suspense, mas é um drama também. Não pode se dizer que o Silêncio dos Inocentes seja um filme de terror, é mais um suspense. Assim como foi Rebecca, do Hitchcock, lá no comecinho dos anos 40, ou O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que ganhou, que é uma fantasia, mas a maioria é na categoria, no gênero dramático, né? Tem um ou outro policial, mas terror eu não consigo lembrar da academia. A academia já premiou terror em categorias técnicas e em categorias de atuação de coadjuvantes, de atriz ou ator. Mas filmes de atuação principal e melhor filme, eu não lembro. E olha que eu acompanho o Oscar há bastante tempo, lancei até recentemente um livro com todos os vencedores do Oscar. E isso pesa um pouco contra Pecadores para esse ano nessas categorias maiores. Mas, claro, os paradigmas existem para serem quebrados, né? Ninguém esperava que um filme falado em coreano ganhasse o Oscar principal. E em 2020, Parasita ganhou melhor filme, melhor direção e melhor roteiro original. Isso era impensável 10 anos atrás. Mas a academia vem se internacionalizando cada vez mais, e aí, nesse ponto, essa internacionalização da academia é favorável ao Wagner, na categoria de melhor ator. A academia
15 anos atrás, mais ou menos, ela tinha em torno de 6 mil membros. Hoje ela tem quase 12 mil, meio que dobrou a quantidade de membros. E boa parte desses membros hoje não residem nos Estados Unidos. São técnicos, são atores, atrizes, diretores que eventualmente trabalham nos Estados Unidos, mas residem na Europa, na América Latina, na Ásia, em vários outros países pelo mundo. E, ironicamente, quando a academia foi criada, em 1927, o primeiro nome que ela recebeu foi Academia Internacional de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Aí eles suprimiram o internacional, ficou como a gente conhece até hoje, mas pelas transformações que ela passou nessa última década, nesses últimos 10, 12, 15 anos, ela está cada vez mais internacional. Como ano que vem a academia completa 100 anos, em 2028 a gente terá a edição número 100 do Oscar, eu não estranharia que, aproveitando essas comemorações do primeiro centenário, é até por conta da realidade que a academia tem hoje entre os membros que a compõem, de eles incorporarem novamente o internacional no nome da academia. Seria algo bastante coerente e algo que eu acho que deve acontecer num curto prazo é a eliminação da categoria de melhor filme internacional. Como são 10 filmes que concorrem a melhor filme, esse ano nós temos 3 filmes fora de Hollywood que disputam a categoria principal. Então, daqui a pouco, se isso continuar nesse crescendo, de ter uma participação cada vez maior de filmes não feitos nos Estados Unidos concorrendo à categoria principal, para que ter uma categoria de melhor filme internacional? É melhor filme, ponto. Não importa se é feito em Hollywood, ou se é feito no Brasil, ou em algum país europeu ou asiático, é o melhor filme. Perfeito. Perfeito. E só queria te fazer uma pergunta em relação aos nossos filmes brasileiros. Eu assisti um filme que está na Netflix, que é do Rodrigo Santoro. Isaac, me ajuda a lembrar o nome, por gentileza. O Filho de Mil Homens. Meu Deus, esse filme é maravilhoso, Pois maravilhoso. é, Gostei demais. E eu estava eu conversando com o também. Isaac e que nossos filmes brasileiros só tá crescendo, só tem filme muito bom. Isso é um sinal, eu não sei se é por causa do Ainda Estou Aqui, mas poxa, mas tá vindo, só tá subindo, né, as nossas produções de filmes brasileiros muito bons. Olha, isso é resultado de uma série de questões, de fundamentos, de movimentos que convergem de maneira favorável. Uma delas é justamente ter investimento público na produção audiovisual. Cinema é caro em qualquer lugar do mundo. Essa história que muita gente defende, diz assim: ah, o cinema americano é totalmente dependente. Mentira! O governo americano investe muito no cinema norte-americano porque é uma maneira de propagar o chamado American Way of Life, projetar a cultura norte-americana no mundo todo. É por isso que muitas vezes as pessoas entendem mais o sistema jurídico dos Estados Unidos do que o do Brasil, porque o que não falta é filme de tribunal, e a maior parte deles são norte-americanos. Então, políticas públicas são importantes para o incremento do audiovisual. É, Espaços de exibição, os filmes precisam ser mostrados, precisam ser vistos. E, obviamente, premiações, né? Quanto maior for a produção, quanto melhor a qualidade dessa produção, mais ela vai se destacar nos diferentes festivais pelo mundo, nas diferentes premiações e ganhando prêmios, como aconteceu ano passado com Ainda Estou Aqui, como aconteceu recentemente com O Último Azul, como aconteceu agora com O Agente Secreto. É um círculo virtuoso. Junta tudo isso, o resultado é fabuloso. Você vê um incremento generalizado de tudo isso. Ano passado, no Brasil,
Eu nunca vi, eu não lembro de ter visto um ano tão bom de produção como foi ano passado. Tivemos O Agente Secreto, tivemos O Último Azul, O Filho de Mil Homens, Homem com H, Malu, Manas. Se você sem contar os documentários, teve o documentário Os Três Obás de Xangô, o... é uma lista muito grande de grandes filmes que se destacaram. Agora, é preciso resolver ainda um grande gargalo que o cinema brasileiro tem, que é o de encontrar espaço para ser visto, né? Ter mais espaço nas salas de cinema, nos streamings, e não ficar dependendo só de um ou dois filmes que se destacam mundo afora. Tem muitos filmes fabulosos que não tiveram a mesma visibilidade que filmes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto tiveram, mas que são grandes filmes também e não encontraram o, o seu espaço. Nessa questão, eu acho muito interessante uma proposta do cineasta Cláudio Assis, lá de Pernambuco, que dirigiu Amarelo Manga, Big Jato, Piedade, vários outros filmes. Ele, com relação à cota de tela, ele diz que o certo seria ter cota de tela para os filmes estrangeiros, não para os filmes brasileiros. Olha. Faz sentido. Faz sentido. Marlene, um filme que eu assisti, que você comentou aí dos grandes filmes brasileiros que foram lançados ano passado, tem um filme que eu gostei demais, que é Oeste Outra Vez. Não sei se você Mais chegou a um que eu ver. esqueci de mencionar, outro grande filme, Oeste Uhum. Outra Vez, do Érico Rassi. Filmaço. Mas, Isaac, ele falou Manas. Já assistiu Manas, Isaac? Não, ainda não. Tá na minha lista, eu vou assistir. Esse também é um belo de um filme, assim, que é espetacular. Olha, fácil, fácil. Você monta uma lista de 10 grandes filmes brasileiros feitos no ano passado. Super fácil. Verdade. Verdade. Marlene, você é um grande colecionador, né, de mídia física, né? Você tem uma coleção gigantesca. Queria perguntar para Não você se tenho você mais. Não não tenho tem mais. mais. Eu doei meu Nossa, acervo para o Cine Passeio de Curitiba. Ele vai ser disponibilizado em breve para o público poder pesquisar, ver esses filmes. Mas eu fiquei com alguns poucos, mas diante do que eu tinha, eu sou agora uma espécie assim de colecionador iniciante. Caraca. Marlene, foi difícil tomar essa decisão? Tipo, Não, pois, não? eu não tenho esse apego que as pessoas possam imaginar que eu tenha. É, colecionei esses filmes todos durante muito tempo, mas chegou uma hora que, tá, e o que é que eu vou fazer com isso? É só deixar aqui numa estante para eu ver quando eu quiser? Não, é algo que eu sempre defendi que a arte tem que ser compartilhada. E com o fechamento das locadoras, que era um local onde as pessoas poderiam ter acesso a filmes que você não encontra nos serviços de streaming, porque, com raríssimas exceções, você não encontra muita coisa assim fundamental dentro da história do cinema, filmes importantes, filmes que mudaram a forma de se fazer cinema. Dificilmente se encontra esses filmes nos streaming. Streaming é basicamente filmes bem recentes. E aí surgiu essa oportunidade. Fiz essa doação para o Cine Passeio, foi montada uma sala com todo esse acervo, não só de filmes, mas também de livros. E as pessoas poderão frequentar essa sala. Não será como uma locadora, as pessoas não poderão levar os filmes para casa, mas poderão assistir lá mesmo, né? E aí, se precisar para alguma pesquisa, para algum trabalho, ou mesmo para conhecer filmes que ela não encontra facilmente nos streams da vida, poderão ter acesso a esse material lá nesse espaço. E, eventualmente, eu próprio, se algum dia quiser rever um desses filmes, eles vão estar lá disponíveis para mim também. Perfeito. Caraca. Mas, mano, eu tava conversando com o Isaac antes do podcast e eu queria te fazer uma pergunta.
Tem muitas pessoas como eu, por exemplo, o Isaac é mais cinéfilo do que eu, assim, entende mais de cinema do que eu. E para aqueles que estão assistindo aqui agora ao vivo, por onde a gente deve começar para a gente entender a história do cinema? Qual filme, qual livro você indicaria para mim ou para o pessoal que está assistindo no podcast? Fala assim, eu vou começar para mim entender a história do cinema. Por onde eu devo começar? Olha, em termos de livro, eu sempre costumo indicar um que faz um belo apanhado da história do cinema numa linguagem bem acessível e com bastantes referências, assim, traça um painel muito abrangente da história do cinema, dos principais movimentos e diretores e filmes, que é o livro do Luiz Carlos Merten, eh, que é De Lumière a Tarantino. Esse é o subtítulo, eu não lembro agora, me desculpem, o título principal, mas o autor é Luiz Carlos Merten, que é um dos mais prestigiados críticos de cinema do Brasil. Ele fez 80 anos ano passado, ele escreve para o Estadão já há muitas décadas, tem o blog dele, onde ele escreve toda hora, todo dia e bastante. E eu não lembro agora o título do livro, mas o subtítulo é De Lumière a Tarantino e o autor é Luiz Carlos Merten. Então ele começa lá dos primórdios, finalzinho do século XIX, o surgimento dos primeiros experimentos que resultaram no que a gente conhece hoje como cinema e vai avançando até bem recentemente, até o final do século XX, com os principais movimentos cinematográficos, os filmes mais destacados, os diretores mais importantes. É um bom cartão de entrada, porque Uhum. além de ter uma leitura muito agradável, traça um bom painel e a partir daí você pode montar sua listinha para começar a ver e montar o seu repertório. É um Puxa, bom ponto de partida. obrigado. Isaac, você anotou para mim, por gentileza? Que eu vou Ontem, comprar. Martin, eu acho que eu busquei aqui na internet, é um zapping de Lumière Tarantino, né? Acho que é esse, né? De Ele Luiz tem uma Carlos Lumière. capa. Na capa aparece a famosa imagem do Charles Chaplin em tempos modernos, aquele que ele entra dentro de uma engrenagem, dentro de uma máquina. Achou, Isaac? Ah, eu acho que é esse mesmo. Eu acho que é esse mesmo. Depois eu encaminho para você, Edgar. Mas se Beleza. botar o nome do Perfeito. autor, Luiz Carlos Merten, é mais fácil. Mais fácil, Perfeito. né? Obrigado, Mário, pela dica, viu? Aí, pessoal, bela dica, anota igual eu e vamos comprar. Ô Martin, bom, vou fazer a pergunta assim, talvez mais difícil para um cinéfilo, né? Principalmente para um crítico de cinema. Você pode compartilhar com a gente a sua lista do top 5 aí dos melhores filmes de todos os tempos, pelo menos nesse momento, assim, tipo. Ai, ai. 5? É muito pouco, 5. Aumenta um pouquinho, Isaac. Mas, ó, eu vou citar alguns filmes que eu amo ver e rever. E 5 é muito pouco, tá? Mas vamos lá. É, eu amo Amarcord, de Fellini. Amo Morangos Silvestres, do Bergman. A Noite Americana, do François Truffaut. Muito bom. Rashomon, do Kurosawa. E aí, cara, vai... Trilogia do Poderoso Chefão, do Coppola. A Conversação, também, do Coppola. Taxi Driver, do Scorsese, Tubarão, do Spielberg, Os Caçadores da Arca Perdida, De Volta para o Futuro, Blade Runner, A Felicidade Não Se Compra. É muita coisa. É muito filme bom. Mas Apro- dá para começar aproveitar com esses. E de e aproveitar. brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Cidade de Deus, Memórias do Cárcere, Vidas Secas. Os filmes do Kleber, eu gosto de todos eles. Os filmes do Cairim Ainus, Madame Satã, Praia do Futuro, A Vida Invisível. Tem muita coisa Bom. boa.
E o bom é isso, tem muita coisa boa que muita gente ainda não viu, tem muita coisa boa que você pode rever. Outro filmaço brasileiro que voltou essa semana aos cinemas em cópia restaurada, São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson. É um grande clássico do cinema brasileiro, filme que esse ano está completando 60 anos. Os filmes do Jorge Furtado, curta como Ilha das Flores, ou filmes Nossa, como O Homem que Copiava, Saneamento Nossa, isso é bom. Básico. Tem muita coisa boa. E isso é que é Caraca. legal. Aí, às vezes, aí, voltando àquela história de clássico, de moderno, de filme novo, filme velho, para mim não existe essa questão, esse filme é novo, esse filme é velho. Existe aquele filme que você não viu ainda. Se você não viu ainda, ele vai ser sempre novo para você. Ponto final, não tem essa história. Esse filme é de 1980, é velho. Não, você já viu? Não, então não é velho para você. É novo, é Você vai verdade. ver pela primeira vez, então é novo, ora. Verdade, verdade. É uma Mas a per... bobagem ficar se limitando ao ano de produção do filme. Concordo, concordo. E te fazer a perfeito, Marley. pergunta: Star Trek ou Star Wars? Ou os dois? Eu gosto muito dos dois. É, Gosto muito dos dois. Por razões diferentes. e vou te falar uma coisa, já que já me fez essa pergunta, eu respondi: os dois é bom. Ponto. Aham. Tanto é que eu costumo dizer que a força esteja contigo, vida longa e próspera. Muito Muito bom, bom, muito bom, muito bom. muito bom, Marley. Muito bom. Bacana. Ô, Marley, você tem um movimento cinematográfico que para você é o melhor, assim, é o que mais mexe com você, assim? Olha, tem um que eu considero o mais importante da história do cinema por conta da influência que ele teve na carreira de muitos cineastas e, consequentemente, na história do cinema como um todo, que é o expressionismo alemão. Ainda hoje, muito do que você vê em termos narrativos nos filmes vem lá do expressionismo alemão. E um outro que eu acho extremamente importante, porque ele chegou para romper com tudo e chutou o balde, literalmente, é a Nouvelle Vague. Nossa, E tem mais um que eu acho importante por conta de provar que você não precisa de muito para fazer um filme. Se você tiver uma boa ideia, pegar a equipe certa e contar essa história com os recursos que você dispõe, sejam eles poucos ou não, e, e contar bem essa história, você vai ter grandes obras, como é o caso do neorrealismo italiano. Para mim, esses três formam um tripé dos três mais importantes movimentos cinematográficos de todos os tempos: o expressionismo alemão, o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa. perfeito. E Ô, ô, muitos outros que surgiram depois são variações ou bebem muito da fonte desses três. O cinema novo do Brasil, que é um grande movimento, é uma mistura de Nouvelle Vague com neorrealismo italiano. O próprio Dogma tem muito do neorrealismo. Você vê outros movimentos pelo mundo que são inspirados direto ou indiretamente na Nouvelle Vague. A nova Hollywood, que surge nos Estados Unidos na segunda metade dos anos 1960, bebe muito da Nouvelle Vague francesa. Então, não tem como muito escapar, não. Esses três formam assim um tripé, um belo perfeito. tripé. Ô, Mardim, meu movimento favorito é a Novelle Vague, assim, tem uma paixão muito grande, e um dos melhores filmes que eu colocaria da Novelle Vague, para mim, particularmente, é Jules e Jean, que eu acho que é sensacional. Você tem um filme da Novelle Vague que você considera, assim, o melhor? O melhor, olha, eu gosto muito do Jules Jean, gosto muito de Acossado, gosto muito de Os Incompreendidos, que é o primeiro longa do Truffaut. Acossado é o primeiro longa do Godard. O Jules Jean é do Truffaut também. É,
Eu gosto muito desses três filmes, desse movimento. Claro, do Truffaut, o meu favorito é A Noite Americana, mas ele não se encaixa mais como um filme da Nouvelle Vague, né? Uhum. Apesar de ser do Truffaut, mas tem outras questões envolvendo o filme. Mas você pega o Truffaut de Os Incompreendidos, você pega o Godard de Acossado, você vê que aquilo que se convencionou relacionar ao jeito Nouvelle Vague de contar filmes ou de narrar histórias estão basicamente nesses dois filmes pioneiros do movimento. Perfeito. Perfeito. Né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa é uma curiosidade, assim, que fizeram uma pergunta para o nosso convidado e eu achei interessante, eu mantive para te perguntar. Qual filme ruim que você mais gosta? É, eu tenho que pensar um pouquinho, mas tem. Ó, tem um filme que muita gente acha ruim, muita gente fala mal do filme, o filme fracassou, sofreu muitas retaliações e tudo, mas eu particularmente acho o filme divertidíssimo. Eu acho que muita gente não entendeu a proposta do diretor com esse filme, que é o Showgirls do Paul Verhoeven. Uhum. Hum, Ah, Tem eu um outro particularmente filme gosto demais. dele que muita gente também não parece não ter entendido a proposta e malharam muito o filme na época do lançamento, que é o Tropas Estelares. Mas são Hum, dois grandes filmes. E o Showgirl é um filme assumidamente canastra, mas essa é a proposta dele. Tá todo mundo canastra no filme, a história é muito doida, mas eu me diverti muito. Quando vi no cinema, na época da estreia, depois quando ele saiu em home video, eu revi e tudo. Eu me divirto muito vendo Showgirls. que E legal. muita gente acha o filme péssimo, horrível e tudo. Só uma pergunta, curiosidade. Você, Made, gosta de comédia? Você gosta da nossa Adoro comédia comédia. brasileira? Você gosta do Nazarop? Estou te fazendo essa pergunta porque Sim, eu sempre faço. eu já sou rodado, né, gente? Então, Uhum. eu vi vários filmes do Mazzaropi no cinema. O meu pai era fã do Caraca! Mazzaropi e eu vi muito dos filmes do Mazzaropi no cinema. Era muito comum na cidade onde eu cresci, Teresina, lá no Piauí, tinha o cinema do Teatro 4 de Setembro, e de tempos em tempos tinha um festival Mazzaropi. Passava 5, 10, 12 filmes do Mazzaropi, assim, ao longo de uma semana, 2 semanas. Eu vi muito filme do Mazzaropi quando eu era garoto. Cara, Muito divertido. que legal, muito bom. Nazarop, viva. A galera tem que assistir, a galera assiste Nazarop. Aí vocês vão dar risada, porque é muito bom, muito bom. Isaac? perfeito. Ô, Marden, e você poderia compartilhar com a gente, assim, um top 5, enfim, aí você cita quantos você quiser, assim, de grandes diretores do cinema? Ah, vamos lá. É outra coisa difícil, mas Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, Federico Fellini, Yasujiro Ozu, Glauber Rocha, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Pedro Almodóvar. Ah, gente, 5 é muito pouco. Muito Exato, bom. exato. Steven Spielberg, David Fincher, Stanley Kubrick. Nossa. Tem muita gente boa. Que bom que tem. Ô Marden, você citou o Ozu, eu queria só compartilhar do filme Era Uma Vez em Tóquio, que é um filme que eu assisti até há pouco tempo, né, nunca tinha Aham. assistido, e eu fiquei assim, é um filme muito atual, né, tipo, é um Sim. filme... Ah, porque o Ozu tratava basicamente de relações familiares. E relações familiares nunca vai ficar velho. É um tema atemporal completamente. Nossa. Então, aí é que está a força do cinema dele. E o Ozu trabalhava a maior parte, boa parte dos seus filmes, ele usava uma câmera de 50, uma lente de 50 milímetros, ou seja, é a lente que mais se aproxima da visão do olho humano. E ele costumava filmar também como se ele tivesse naquela posição comum dos japoneses, no tatame, sentado nos joelhos.
Então a câmera dele está sempre um pouco mais baixa do que o normal. E justamente por sempre retratar, na maioria de seus filmes, dramas familiares, né? Relação de pais com filhos, que é um dos temas recorrentes da filmografia dele, e filmar com essa lente e com esse posicionamento também, isso deixa tudo assim muito mais próximo. É um drama que facilmente você se identifica, porque todo mundo tem ou teve uma família, então relações familiares sempre são um tema que maior ou menor grau mexe com as pessoas, e a maneira como ele filmava deixa tudo assim muito próximo, muito íntimo. E no extremo oposto você tem o Kurosawa, que era grandioso, épico, gigantesco, né, na maneira como abordava as histórias. São dois grandes mestres do cinema japonês, de estilos bem diferentes, mas ambos fantásticos. Caraca, que top. Perfeito. Mas tem uma pergunta como se fosse uma pegadinha, mas é muito legal. Qual filme você levaria para uma ilha deserta? Um filme. Ah, eu levaria A Felicidade Não Se Compra. Caraca, top. Se é para levar só um. Só Marlene, tem algum filme que você acha que é superestimado? Todo mundo considera um filmaço e não é tudo isso? Ah, seguramente tem, seguramente tem. Crash, No Limite, que ganhou o Oscar, tomou o Oscar injustamente do Brokeback Mountain. É um filme que muita gente gosta, fala bem, mas eu acho o filme muito fraco. O Discurso do Rei é outro que muita gente fala bem, ganhou prêmios e tudo, mas eu acho o filme muito fraco. O Artista, que também foi premiado, ganhou o Oscar e tudo, aquela coisa bonitinha. Ah, ele fez um filme hoje como se fosse feito 100 anos atrás. E daí, o filme, eu acho o filme fraco. Green Book, que muita gente gosta, é um filme que eu particularmente não gosto nada do filme. E a lista é bem longa, tem muita coisa assim que muita gente endeusa, fala maravilhas, mas que não se sustenta numa uma segunda conferida. caraca. Isaac, só vou mudar um pouquinho, que tem uma coisa que eu achei muito interessante. Pode nos comentar a sua participação na rádio CBN e na CBN de Londrina, como que é lá? E qual que é lá para a gente poder ouvir você lá na rádio? Na CBN Curitiba, eu já falo sobre cinema há 20 anos. Meu horário agora, antigamente era às sextas, quando os filmes estreavam nas sextas. Depois que mudou para estrear às quintas, o meu horário hoje lá é às quintas-feiras, pouco depois das 4 da tarde. Porque nas horas redondas tem o CBN, o repórter CBN, que é nacional, que dura em média 3 a 5 minutos no máximo. Logo que Uhum. acaba o CBN, o repórter CBN das 4 da tarde, aí eu entro com o meu comentário. Então é por volta de 4h03, 4h05 da tarde da quinta-feira. Eu entro ao vivo, interajo com a pessoa que está apresentando naquele horário, às vezes é a Graziane, às vezes é a Joyce, dependendo de quem esteja no estúdio apresentando o Jornal da Tarde, é com essa pessoa que eu converso. Na CBN Londrina, que eu estou há 10 anos fazendo os comentários, eu entro na sexta pela manhã, mas aí eu não entro ao vivo, eu mando o meu áudio comentando os principais lançamentos daquela semana e eles colocam no ar por volta de 11 da manhã da sexta-feira. Pô, que legal. Aí, galera, vamos lá. Tá bom. Ô, a gente está chegando quase uma hora de bate-papo, Marlene, mas eu queria saber de você se uma pessoa como você, que já assistiu muitos filmes ao longo da vida, ainda consegue se surpreender com o cinema? Ah, com certeza, e aí é que está a maravilha da coisa. Sempre tem um filme que eu não vi, sempre tem um filme novo, ou mesmo não tão novo assim, mas que vai me surpreender. Então, é essa maravilha de tudo, e é essa grande maravilha da arte, né? Não só do cinema, mas da música.
Eu adoro quando escuto uma música pela primeira vez e a música mexe comigo, me chama a atenção. Semana passada eu tive uma experiência muito interessante com um disco que eu já conhecia, mas eu nunca tinha escutado ele nessa condição. Eu fui num planetário com a minha filha, meu genro e a minha esposa para ouvir The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, na íntegra, dentro de um ambiente escuro, só com algumas imagens projetadas do espaço, né? Tem tudo a ver com o clima do disco. E foi uma experiência muito legal. E, e o mesmo vale para literatura. Às vezes você pega um livro, descobre um livro que mexe contigo, que balança as tuas convicções, ou abre a tua cabeça para certas coisas, ou vai num museu e vê uma exposição, ou vê um quadro, uma escultura, ou vê um espetáculo teatral, um espetáculo de dança. Tudo isso é a maravilha da arte, né? É a arte que torna. E quando eu falo arte, é a arte em geral, qualquer manifestação artística, né? É a arte que torna a nossa vida nesse planeta suportável. Se não tivesse arte, ia ser um saco viver nesse planeta Terra. Olha, Verdade, muito bom, concordo. Marden. Ô, Marden, e indo para as considerações finais, eu queria perguntar para você se você gostaria de, se você gostaria, não, se você pudesse compartilhar com o nosso público alguma mensagem, alguma recomendação, enfim, fica à vontade. Para quem gosta de cinema, não deixar de ver filmes e procurar sempre por filmes que são importantes. E isso demanda leitura, conversa com outras pessoas que também gostam de cinema, participar de fóruns, participar de debates e na sala de cinema e procurar conversar com as pessoas após o filme sobre as impressões que elas tiveram do filme que acabaram de ver e procurar ver os filmes tentando enxergar além daquilo que aparentemente está lá para ser visto, tentar prestar atenção, por que é que a câmera se movimenta desse jeito, por que é que em certos momentos a fotografia parece ser mais fria ou mais quente, por que é que certos filmes têm uma montagem mais suave e outros têm uma montagem mais acelerada, por que que determinado ator ou atriz atua desse ou daquele jeito. Começar a ver outros aspectos além do cinema como puro entretenimento. Cinema também é entretenimento, mas ele também é uma forma de arte e como forma de arte, alguém pensou em mostrar aquilo daquele jeito por conta de alguma razão. Ele optou por enquadrar a câmera daquele jeito para realçar um determinado sentimento ou destacar uma determinada emoção. Ele montou o filme daquele jeito, o filme tem aquele ritmo por conta de uma intenção do diretor para a história que ele está contando. Então, são coisas que você só adquire com leitura e com a prática e com a discussão, lendo sobre filmes, vendo os filmes, conversando sobre filmes, revendo os filmes, decupando os filmes, ou seja, tem filmes que você tem que ver e ir parando, volta, ver de novo para poder perceber, se aprofundar mais naquela narrativa do diretor, o porquê que ele está fazendo o filme, porquê que ele está contando aquela história daquele jeito. Vou dar um exemplo de um grande mestre do cinema que faleceu agora no mês passado, o Béla Tarr, húngaro. Vejam, por exemplo, o Cavalo de Turim. Eu nem recomendo de cara o Satang Tango, que tem 7 horas de duração. Veja o Cavalo de Turim, que é um pouco menor, tem pouco mais de 2 horas. E aí você vai perceber um filme que tem pouquíssimos diálogos, pouquíssimas mudanças de cenário, mas tem uma história contundente, forte, que mexe com você pela maneira como ela é contada. Então, esse olhar,
essa percepção você só adquire com a prática e se aprimorando mesmo, lendo, discutindo, vendo, revendo, lendo. É um círculo virtuoso mesmo. Quanto mais você faz isso, mais você vai se apaixonar pela arte, mais você vai querer continuar vendo. Caraca. Perfeito. Show. O Marden, até anotei aqui, Cavalo de Turim, para mim assistir, com certeza. Perfeito. Perfeito, Marden. Muito obrigado pela participação, tá? Agradeço por ter separado um Obrigado a tempinho para vocês conversar pelo com a gente. convite. Foi muito legal conversar. Marden, muito obrigado. Obrigado, Isaac. Foi muito bom. Uma aula. Obrigado, Marden. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Boa noite A todos. Boa noite. Obrigado. Sobre o conteúdo do episódio, o Dualidade de Ideias Podcast tem como propósito ouvir, compartilhar e debater diferentes opiniões e pontos de vista sobre os mais variados temas, sempre buscando promover o diálogo e a reflexão. As opiniões e comentários compartilhados pelos convidados representam suas próprias visões e experiências, que podem diferir das dos apresentadores, da produção ou do canal. Caso algum espectador se sinta ofendido, prejudicado ou tenha dúvidas em relação ao que foi dito, pedimos que entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a avaliar e, se necessário, ajustar o conteúdo, buscando sempre respeito, clareza e responsabilidade na comunicação.